Oi, tudo bem? Sabe, às vezes parece que estamos prestes a virar uma chave na nossa forma de pensar, de enxergar o mundo e a nós mesmos. E essa sensação não é à toa. Estamos percebendo que precisamos entender melhor a nossa própria cabeça, os nossos jeitos de ser. O problema não está lá fora, nas coisas que acontecem ao nosso redor, mas aqui dentro, na gente mesmo. A maior ameaça para a humanidade somos nós, seres humanos. E o pior é que sabemos tão pouco sobre nós mesmos. Precisamos estudar a psicologia, entender como funcionamos por dentro. É ali que mora a raiz de tudo que pode dar errado. Já teve aquela sensação de que tem alguma coisa dentro de você te atrapalhando, te impedindo de ir para frente? E se eu te dissesse que existe uma parte escondida da sua personalidade, agindo nas sombras, influenciando cada passo que você dá, através de coincidências que parecem até mágicas? É sobre isso que vamos conversar. E essa parte escondida é o que o famoso psicólogo Carl Jung chamou de sombra. A sombra é como um baú no nosso inconsciente, onde guardamos tudo aquilo que não queremos ver em nós mesmos, vontades que a gente reprime, instintos que a gente tenta controlar, fraquezas que a gente esconde. Tudo que a gente considera ruim ou inadequado vai parar lá. E o problema é que essas características escondidas acabam influenciando nosso jeito de ser e de sentir, mesmo que a gente não perceba. Para entender como a sombra mexe com a gente, precisamos ver como ela se forma e como ela se manifesta na nossa vida. Se você já se perguntou por que, mesmo quando você se esforça ao máximo, parece que tem alguma coisa te puxando para trás, te impedindo de crescer, então esse vídeo é para você. Mas antes de mergulharmos fundo nessa análise da sombra e de como ela afeta cada cantinho da sua vida, não esquece de dar um like nesse vídeo e de compartilhar suas experiências nos comentários. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento. Sua participação é super importante para continuarmos desvendando os mistérios da mente humana juntos. Carl Jung, um psicólogo muito importante, já dizia que, infelizmente, a gente costuma ser menos bonzinho do que pensa ou gostaria de ser. Todo mundo tem uma sombra, e quanto mais a gente finge que ela não existe, mais forte e escura ela fica. Quando a gente reconhece nossos defeitos, a gente tem a chance de melhorar. Mas se a gente esconde essas fraquezas, elas continuam lá, quietinhas, esperando o momento certo para aparecer e causar problemas. É como se a sombra fosse um monstrinho que a gente alimenta toda vez que tenta ignorá-lo. Quanto mais a gente finge que ele não existe, mais ele cresce. Mas se a gente encara o monstrinho de frente, a gente pode até aprender a domá-lo. No fim das contas, isso cria um bloqueio invisível que atrapalha até nossos planos mais bem intencionados, e muitas vezes isso se mostra através de coincidências que parecem ter um significado especial. A sombra se forma por causa das regras da sociedade, das coisas que a gente vive e das vontades que a gente segura. Desde pequenos, aprendemos que certos jeitos de agir, pensar e sentir não são aceitos pela nossa família e pela sociedade. E aí, a gente acaba escondendo essas partes da gente lá no fundo da nossa mente. Por exemplo, uma criança que aprende que sentir raiva é errado pode acabar guardando essa raiva na sombra. A sombra também guarda um monte de qualidades, forças e potenciais que, se não forem explorados, podem deixar a nossa personalidade incompleta. Essas partes que a gente não reconhece podem criar obstáculos invisíveis que impedem a gente de se desenvolver e de mostrar essas características positivas. Reconhecer que todo mundo tem uma sombra é o primeiro passo para entender o baita impacto que ela tem na nossa vida. Agora vamos mergulhar nos diferentes tipos de sombra que existem. Começando pela sombra pessoal, que é aquela que a gente vai descobrindo aos poucos, principalmente quando faz terapia. Um jeito comum de fazer isso é analisando os sonhos, que nos ajudam a conhecer melhor o que está escondido na nossa mente. No começo, a gente geralmente encontra coisas mais pessoais, relacionadas à nossa própria história. Com esse conceito em mente, podemos entender melhor as diferentes formas que a sombra pode ter.
O ego, em teoria, deveria representar a pessoa inteira. Mas às vezes, por exemplo, quando você conhece uma parte de si mesmo, mas tem outra parte que você não conhece, podemos dizer que o ego está mais conectado com essa parte que você conhece. Nesses casos, a pessoa parece ter uma personalidade dividida, com partes que ela mesma desconhece. Quando eu falo você mesmo, estou falando do seu eu, do dia a dia, que a gente costuma chamar de ego. Mas existe também o eu superior, que é uma personalidade que vai além do ego, incluindo tudo aquilo que você não tem consciência. O ego é só a pontinha do iceberg, enquanto o eu superior é o iceberg inteiro, com todas as suas partes visíveis e invisíveis. Carl Jung, um psicólogo muito importante, teve um momento de grande autoconhecimento. Ele percebeu algo fundamental sobre si mesmo. Ao se lembrar de alguém que ele detestava muito, Jung percebeu que seu desprezo era tão forte que, se estivesse sozinho com essa pessoa, ele poderia ter agido de um jeito que o assustaria, mostrando um lado de si mesmo que ele não conhecia bem. Pensando em sua juventude, Jung também se lembrou dos pensamentos violentos que às vezes apareciam em sua mente. Ele reconheceu que não eram constantes, mas surgiam principalmente quando alguém o irritava muito. Nessas horas, ele sentia uma raiva intensa e difícil de controlar. Jung se descreveu como alguém forte e imponente, que cresceu no campo, onde a vida era difícil. Essa força física o deixava consciente de que ele era capaz de ser violento, o que o preocupava. Por isso, ele evitava situações que pudessem levá-lo ao limite, já que não confiava totalmente em seu autocontrole. Ele contou uma história marcante de quando foi atacado por uns 7 garotos. Tomado pela raiva, ele pegou um deles pelas pernas e, com um movimento rápido, o girou, derrubando outros 4 no processo. Depois dessa briga, os outros garotos ficaram satisfeitos e o deixaram em paz. Essa experiência, junto com outras, marcou profundamente a forma como Jung se via e como ele lidava com conflitos. Ele refletiu sobre a agressividade e a violência que sentia quando era jovem. Reconheceu a intensidade de suas emoções e sua força física, mas também admitiu o medo de perder o controle, o que o fez evitar situações que pudessem desencadear comportamentos violentos. E você, já parou para pensar em quem você realmente é quando está rodeado de outras pessoas? O que nos leva a usar máscaras e a agir de certas formas em diferentes situações sociais? Será que a imagem que mostramos para os outros é o nosso verdadeiro eu, ou estamos apenas representando um papel que a sociedade espera de nós? Agora que já entendemos um pouco sobre a sombra, vamos mergulhar no modelo de psique de Jung. Vamos começar com a persona. A persona é um conceito que Jung usou para explicar como as pessoas se comportam em sociedade. Ele percebeu, principalmente em seus pacientes que tinham vidas públicas, que eles tendiam a se apresentar de uma determinada maneira. A persona é, de um lado, moldada pelo que a sociedade espera da gente e, de outro, pelo jeito que cada um quer ser visto. Mas essa persona não mostra quem a gente é de verdade, mesmo que muita gente acredite que ela seja totalmente autêntica. Essa atuação, essa manifestação da persona, é ok, desde que a pessoa saiba que a sua aparência externa não é a mesma coisa que o seu eu verdadeiro. No modelo da mente criado por Jung, várias estruturas, com personalidade, existem e interagem dentro da gente. Entre elas, a persona e a anima, ânimos têm papéis importantes nos nossos relacionamentos. A persona cuida de como a gente se mostra para o mundo lá fora, enquanto a anima, ânimos mexe com a nossa vida interior. O ego, que é baseado na nossa experiência física e funciona como a parte que toma as decisões na nossa personalidade, está intimamente ligado à sombra. Juntos, ego e sombra são peças-chave que formam a nossa identidade. A anima representa o lado feminino dentro da mente dos homens. Ela simboliza o feminino interior, afetando tanto os relacionamentos dos homens com as mulheres quanto suas próprias emoções e vida amorosa.
O ânimos, por sua vez, é o lado masculino presente na mente das mulheres. Ele simboliza o masculino interior, influenciando tanto as interações das mulheres com os homens quanto sua assertividade e capacidade de raciocínio. Para entender como o inconsciente mexe com a nossa realidade, vamos explorar a visão de Jung sobre como as sombras pessoais e coletivas se relacionam. A mente humana funciona sob duas influências principais: o ambiente ao nosso redor e a nossa própria natureza, que já nasce com a gente. O eu superior, segundo Jung, é um termo que engloba tudo o que somos. A gente até consegue descrever a parte que a gente conhece, que é a nossa consciência, mas o inconsciente é um mistério, porque, por definição, ele é sempre inconsciente e desconhecido. Mesmo que a gente tenha alguns palpites ou ideias sobre o inconsciente, a verdade é que a gente não o conhece totalmente. Ninguém pode dizer com certeza onde termina a personalidade de uma pessoa. E é justamente essa incerteza que torna o estudo da mente tão interessante. Jung destaca que, apesar de termos alguns insights de vez em quando, a maior parte da nossa personalidade inconsciente escapa da nossa compreensão. Ele também aponta que a nossa mente é moldada tanto pelas coisas que acontecem ao nosso redor quanto por fatores psicológicos que já nascem com a gente. Além disso, ele critica a mania de focar apenas em questões pessoais, sem levar em conta as condições históricas que também nos influenciam. A nossa história tem um impacto enorme sobre nós. Somos moldados pela educação e pelas influências dos nossos pais, que, por sua vez, foram afetados por ideias históricas, ou o que Jung chama de dominantes culturais e sociais. E esse é um ponto super importante na psicologia. A gente não surgiu do nada. Somos o resultado de muitos e muitos anos de desenvolvimento. Jung não concorda com as ideias que focam só nos aspectos pessoais da psicologia, ignorando as influências da história e da sociedade. Ele destaca que a nossa mente é profundamente moldada pelo contexto histórico, pelas influências dos nossos pais e pelas normas sociais que estão enraizadas na gente. Tudo isso impacta muito o nosso desenvolvimento. Imagina só se partes da sua personalidade que você nunca quis aceitar estivessem influenciando o seu jeito de se relacionar com o mundo? Vamos nos aprofundar na sombra pessoal. No volume 9, parte 2 de suas obras reunidas, Aion, Jung explica que as características da sombra, ou seja, as nossas inferioridades, têm uma natureza emocional, uma certa autonomia e, por isso, apresentam uma qualidade obsessiva ou até mesmo possessiva. Essas partes da nossa personalidade são aquelas que a gente tenta esconder, reprimir ou negar, tanto de nós mesmos quanto dos outros, porque representam partes de nós que não queremos admitir. Ignorar ou não lidar com a nossa sombra pode trazer sérios problemas. Quando você olha para o mundo lá fora, você vê pessoas, casas, o céu, coisas que você pode tocar. Mas quando você olha para dentro de si mesmo, o que você encontra são imagens em movimento, um mundo de fantasias. E mesmo que a gente não dê muita bola para essas fantasias, elas são reais, sim. Pensa bem, uma fantasia pode ser tão forte que pode influenciar a vida de outra pessoa ou até mesmo levar à construção de uma ponte. Essas casas e tudo o que você vê ao seu redor começaram como fantasias na cabeça de alguém. A fantasia, mesmo que a gente não possa pegar nela, tem sua própria realidade e não deve ser menosprezada, mesmo que não seja um objeto físico. Ela ainda é um fato concreto. Carl Jung contou uma história marcante que mostra que existe uma parte impessoal na nossa mente. Ele falou sobre um paciente que ele tratou em um hospital, um homem quieto e completamente desligado da realidade, diagnosticado com esquizofrenia. Esse paciente estava internado há mais de 20 anos. Mas esse caso continuou intrigando Jung, ficou martelando na cabeça dele. 4 anos depois, ele se deparou com um artigo de um estudioso alemão que tinha trabalhado com a chamada liturgia de Mitra, parte de um antigo papiro mágico de Paris.
Nesse artigo, Jung encontrou um trecho que dizia: após a segunda oração, você verá o disco solar se desdobrar e, pendurado dele, o topo da origem do vento. E quando você virar seu rosto para o leste, ele se moverá nessa direção. Se virar para o oeste, ele o seguirá. Essa coincidência fez Jung perceber que algo aparentemente sem sentido, como as visões do seu paciente, poderia estar ligado a tradições e conhecimentos antigos que vão além do tempo e da lógica comum. Ao ler aquele trecho, Jung teve um estalo: é isso. Estou vendo a mente do meu paciente. Mas a pergunta que o incomodava era: como ter certeza de que o paciente não estava simplesmente repetindo algo que tinha ouvido de outra pessoa? Jung sabia que isso era impossível, porque o que o paciente tinha revelado era completamente desconhecido na época. E estava registrado num papiro mágico lá em Paris, que ainda não tinha sido publicado. O mais curioso é que esse papiro só foi divulgado 4 anos depois dessa experiência. Para muita gente, isso poderia ser a prova de que existe um inconsciente que vai além do pessoal, que é compartilhado por todos nós. Para Jung, não foi exatamente uma prova, mas sim uma pista importante que ele decidiu seguir. Esses exemplos são super importantes porque mostram a visão profunda que Carl Jung tinha sobre o inconsciente e como ele afeta nosso comportamento e a forma como vemos o mundo. Jung nos mostra que fantasias e sonhos têm uma realidade própria, que o inconsciente não é só um depósito de pensamentos reprimidos ou esquecidos, mas sim uma força ativa e poderosa dentro da nossa mente, que influencia muito nossas experiências e ações. Essa compreensão nos leva a perceber que o nosso mundo interior é tão real e importante quanto o mundo lá fora. Nos seus escritos, Jung destaca a importância de trazer a sombra para a luz, de entender como ela se manifesta na nossa vida. Mesmo que a gente veja a sombra como algo negativo, ela também pode ter aspectos positivos. Na verdade, explorar a nossa sombra pode nos conectar com muitas qualidades boas que a gente nem sabia que tinha. Jung explica essa ideia com a seguinte passagem: a primeira dessas é a sombra, essa personalidade oculta e reprimida, muitas vezes inferior e carregada de culpa, cujas raízes mais profundas remontam ao reino de nossos ancestrais animais, abrangendo assim todo o aspecto histórico do inconsciente. Se até agora se acreditava que a sombra humana era a fonte do mal, pode ser agora constatado, após uma investigação mais minuciosa, que a parte inconsciente do homem, ou seja, a sua sombra, não é feita só de coisas ruins, mas também tem um monte de qualidades boas, como instintos normais, reações adequadas, percepções realistas, impulsos criativos e por aí vai. A pessoa não está completa se não tiver consciência disso. Então, para ser completo, o ser humano não pode viver só num mundo de estatísticas e números. Ele precisa viver num mundo que mostre a sua verdade, a verdade do seu corpo, uma verdade que não só o satisfaça, mas que também expresse quem ele realmente é, o que ele sente que é de verdade. Essas reflexões sobre a sombra e o eu superior, segundo Jung, destacam a importância de reconhecer e aceitar todas as partes da nossa personalidade para alcançar uma verdadeira plenitude psicológica. Marie-Louise von Franz, que trabalhou junto com Jung, fala no 3º capítulo de O Homem e seus Símbolos, sobre o processo de individuação, que envolve encarar a sombra de frente. Ela explica que a sombra não é necessariamente um inimigo. Na verdade, ela é como qualquer pessoa com quem a gente precisa aprender a conviver. Às vezes a gente tem que ceder, outras vezes a gente tem que se impor, e em outras, a gente tem que oferecer amor. Tudo depende da situação. A sombra só se torna hostil quando a gente a ignora ou não a entende direito. No dia a dia, a sombra aparece através dos nossos defeitos, aquelas características que todo mundo tem, mas que muitas vezes prefere não admitir, como a ganância, o ciúme, a preguiça ou a falta de empatia. Esses traços, mesmo que sejam chatos, não são mistérios profundos, mas sim aspectos do nosso inconsciente pessoal que a gente pode trazer para a consciência.
Quando a gente lida com o inconsciente, principalmente em casos específicos, a gente percebe que ele fica mais introvertido quando nossas características extrovertidas se manifestam na consciência. Essa observação é importante porque nos ajuda a entender melhor o nosso próprio comportamento e o dos outros. Tanto Marie-Louise von Franz quanto Carl Jung enfatizam que reconhecer, compreender e integrar a sombra, essa parte complexa e emocional do nosso inconsciente, é fundamental para alcançar a plenitude psicológica e o autoconhecimento. Para entender melhor, imagine a sombra como uma figura escura que te segue por aí. No começo, ela pode parecer assustadora, mas quando você a encara, percebe que é só uma parte de você que precisa de atenção e carinho. Por exemplo, uma pessoa pode achar que ser assertivo é a mesma coisa que ser grosso, e por isso, evita se impor. Essa repressão pode levar à falta de iniciativa, problemas financeiros e outras dificuldades. Quando essa pessoa encontra alguém que é assertivo, ela pode sentir inveja e culpa, o que acaba deixando a sua própria sombra ainda mais forte. Esses aspectos positivos da personalidade deveriam fazer parte da nossa vida real. Mas, para isso, o ego precisa deixar o orgulho de lado e reconhecer que o inconsciente age para compensar o que falta na consciência. Com o tempo, isso nos permite ter uma visão mais completa de nós mesmos. Quando a gente consegue enxergar tudo isso e tem a força moral necessária, aí sim a gente pode se curar e crescer como pessoa. No fim das contas, a questão é bem profunda e tem a ver com como a gente lida com o que está escondido dentro da gente. É sobre como o inconsciente se reflete na nossa consciência, no nosso dia a dia. Vamos colocar essa ideia em prática, com algumas dicas para lidar com a sombra. Uma boa maneira de começar é escrever um diário. Use-o para anotar os momentos em que você teve uma reação emocional forte e tente entender o que causou essa emoção. Observando suas reações no dia a dia, você vai começar a identificar padrões que revelam partes escondidas da sua sombra. Quando sentir uma emoção forte, pare um pouco e se pergunte o que provocou essa resposta. Anote suas reflexões para, com o tempo, conseguir enxergar esses padrões com mais clareza. A sombra também aparece nos nossos sonhos, geralmente como uma figura do mesmo sexo que a pessoa que está sonhando. Essa figura funciona como uma crítica interna, representando o que o inconsciente pensa sobre a gente, o que muitas vezes causa um sentimento de incômodo e um silêncio constrangedor. O objetivo é reconhecer o que a sombra está mostrando e aceitar essas partes como parte da nossa personalidade. É normal perceber que, quando a gente conversa com alguém sobre suas preocupações, interesses e emoções mais profundas, essa pessoa acaba revelando seus próprios complexos. Isso te dá a chance de se tornar um ponto de referência, uma autoridade interna no seu próprio desenvolvimento. Jung sugere que, ao encararmos e aceitarmos nossa sombra, essas partes reprimidas podem se transformar em uma fonte de autoconhecimento e força interior, nos ajudando a ser os guias do nosso próprio crescimento. Analisar os sonhos é uma ferramenta poderosa para se conectar com o que está escondido na nossa mente, iniciando o processo de encarar a sombra, também conhecido como trabalho com a sombra. Esse é um caminho desafiador que exige um esforço profundo e constante de autoeducação. É como embarcar em uma jornada difícil, onde o diálogo com a sombra pede paciência e persistência, parecido com o mito de Sísifo, que foi condenado a rolar uma pedra morro acima só para vê-la rolar de volta, sem parar. Esse trabalho nos permite ver como a sombra aparece tanto por fora, quando a gente analisa nossas reações emocionais e é super sincero sobre como a gente se relaciona com os outros, quanto por dentro, quando a gente examina nossos sonhos. Antes de mergulharmos nas formas curiosas como a sombra se mostra na nossa vida, é importante entender como essa parte escondida está conectada com a nossa essência, com quem a gente é de verdade. Carl Jung, nos seus estudos sobre alquimia, diz que ninguém se ilumina só imaginando coisas boas e bonitas. A gente se ilumina quando traz à tona a escuridão que existe dentro da gente.
Mas esse processo é desconfortável e, por isso, pouca gente gosta de fazer isso. Com uma ideia mais clara de quem somos, é hora de ver a sombra em ação. Vamos investigar como essa parte escondida influencia nosso jeito de agir e as escolhas que fazemos no dia a dia. Entender a nossa sombra é essencial, mas, ao contrário do que muita gente pensa, não precisa ser algo assustador. Na verdade, pode ser uma experiência incrível de autodescoberta. Essa jornada nos permite alcançar a iluminação e diminuir o poder destrutivo da sombra, não lutando contra a escuridão, mas sim trazendo a escuridão para a luz e deixando que a luz entre na escuridão. Jung diz que não existe luz sem sombra, assim como não existe uma mente completa sem imperfeições. Mesmo que pareça assustador encarar a nossa sombra, a verdade que encontramos nesse processo nos traz alívio e clareza. Essa compreensão é um caminho para sermos mais autênticos, para explorarmos a fundo quem somos, desenterrando tanto nossos potenciais quanto nossos limites, descobrindo partes de nós que muitas vezes foram enterradas e esquecidas. Mas tem muita gente que não gosta de pensar a fundo nem sobre as partes do seu comportamento que já conhece, e muito menos sobre como o inconsciente pode estar influenciando tudo. Uma prática legal para se entender melhor é ser radicalmente honesto consigo mesmo. Quando você se sentir irritado ou incomodado, pare um pouco e pense se esses sentimentos podem ter alguma coisa a ver com a sua sombra. E fique de olho nas coincidências que acontecem, elas podem te dar pistas importantes. Agora que já falamos da sombra pessoal, vamos entender melhor a sombra coletiva. A sombra não se limita só às nossas experiências individuais. Ela também inclui coisas que vêm de fora da nossa vida pessoal, que surgem do lado sombrio da sociedade ou da cultura em que a gente vive. Você já se perguntou como forças invisíveis podem moldar o destino de uma sociedade inteira? O que acontece quando aquilo que ignoramos ou reprimimos como um grupo começa a se manifestar de jeitos inesperados e perigosos? Será que eventos históricos devastadores poderiam ter sido previstos ou até evitados se tivéssemos prestado mais atenção aos sinais? A sombra coletiva representa tudo aquilo que vai contra os valores e princípios que a gente compartilha como sociedade, revelando aspectos desconhecidos ou ignorados do nosso ambiente social. Para entender melhor o impacto da sombra coletiva, precisamos observar como ideias muito antigas e poderosas, chamadas de arquétipos, influenciam as pessoas ao longo do tempo. Essas ideias fluem como um rio, aparecendo em grandes movimentos políticos, sociais ou espirituais. Um exemplo disso é a Reforma Protestante. Muito antes de acontecer, as pessoas já sonhavam com uma grande mudança. Se alguém estivesse prestando atenção, poderia ter previsto essa transformação com base no clima da época. Carl Jung contou que o que acontece na mente coletiva das pessoas, muitas vezes sem que elas percebam, pode ser previsto. Ele disse que, por exemplo, conseguiu prever a ascensão do nazismo na Alemanha observando os sonhos de seus pacientes alemães. Segundo Jung, nesses sonhos, toda a situação futura foi revelada com detalhes impressionantes. A sombra coletiva é um aspecto enorme e muitas vezes assustador da vida humana. Ela pode causar danos profundos tanto para a humanidade quanto para a natureza, com consequências que duram por gerações. Ela se mostra através da violência, da opressão e da negação da responsabilidade. Essas coisas se transformam em guerras, genocídios e destruição da cultura. Essa força, que é enorme e traiçoeira, causa atrocidades e perseguições, muitas vezes disfarçadas de ações que parecem boas, como impor uma nova língua ou ideologia. Por fora, a sombra coletiva aparece como sofrimento físico, pobreza e crime. Por dentro, ela alimenta sentimentos de ódio por si mesmo, depressão e um desejo de vingança, o que acaba causando mais dor e sofrimento para os outros. A sombra coletiva é muitas vezes associada ao mal. É como o diabo na tradição cristã, onde a possessão demoníaca tira a humanidade de uma pessoa e coloca no lugar uma natureza maligna.
Para Carl Jung, a chave para lidar com esse mal está em buscar sempre o autoconhecimento e a integridade psicológica. Cada pessoa precisa reconhecer tudo o que é capaz de fazer, tanto o bem quanto o mal. Toda sociedade tem seus próprios problemas coletivos, crenças compartilhadas e influências culturais que moldam o comportamento das pessoas. Essas coisas nos afetam profundamente porque fazemos parte de grupos políticos, religiosos ou sociais específicos, o que pode influenciar muito nossas ações. Enquanto nossos conflitos pessoais ficam na nossa vida privada, eles não chegam a tocar nesses aspectos coletivos. Mas quando a gente sai da nossa esfera pessoal e enfrenta questões impessoais, problemas políticos ou sociais que nos afetam diretamente, a gente se depara com a sombra coletiva. Quando uma sociedade tem um problema evidente, ele pode ser chamado de questão sombra, se houver sinais de negação, projeção de culpa e falta de responsabilidade, tanto individualmente quanto coletivamente. Assumir a responsabilidade moral, política e espiritual é fundamental para enfrentar esses desafios. A coragem com que encaramos nossa própria escuridão pode libertar os outros do peso de carregá-la por nós. Para entender melhor, vamos pensar em como devemos lidar com o passado e assumir a responsabilidade por sofrimentos históricos em massa, como guerras, genocídios, holocaustos e opressões generalizadas. Os efeitos desses eventos traumáticos continuam presentes, e, como seres humanos, ainda temos muito a aprender. A negação, muitas vezes motivada pelo desejo de seguir em frente e esquecer o passado, é uma resposta comum e geralmente a primeira reação. Já foram feitas várias tentativas de lidar com feridas históricas, como pedidos públicos de desculpas, demonstrações de arrependimento, pagamentos de indenizações e visitas a locais de sofrimento. Mas a verdadeira questão é como integrar profundamente a sombra coletiva dentro de uma população, em vez de fazer apenas gestos simbólicos através de líderes e políticas. O processo de lembrar e falar sobre o que é quase impossível de ser dito é doloroso para todos os envolvidos, vítimas, agressores, observadores e testemunhas. Esse processo só pode ser considerado bem-sucedido ou completo quando a dor, a indignação, a traição e todos os outros sentimentos são expressos e ouvidos, e quando a responsabilidade é totalmente assumida. Contar a verdade se mostra como a melhor e mais eficaz maneira de lidar com um passado difícil. O mundo, de certa forma, está equilibrado em cima de um fio bem fino, a sanidade humana. Imagina o que aconteceria se, num momento de loucura, certas pessoas com muito poder perdessem a cabeça? O planeta inteiro poderia ser destruído. Hoje em dia, o maior perigo não são mais os desastres naturais, mas sim as ações das pessoas. Nós mesmos viramos a maior ameaça. A mente humana é o maior perigo. E se alguma coisa der errado na mente, a gente vê os efeitos desse perigo ao nosso redor. Isso mostra o poder da mente humana e como é importante entender como ela funciona. Mas a gente ainda sabe muito pouco sobre a mente, e poucas pessoas reconhecem a importância dos processos mentais que acontecem dentro de cada pessoa comum. Um exemplo forte de uma psicose em massa causada pela sombra coletiva é o racismo e a violência policial, onde preconceitos enraizados e não resolvidos se transformam em discriminação e violência generalizada. Em certas situações, pessoas comuns podem se envolver ou apoiar, mesmo que sem querer, ações que normalmente elas não aceitariam. A sombra pessoal é como uma ponte para a sombra coletiva. Por isso, resolver nossos conflitos internos é essencial para evitar que a gente participe, sem perceber, de comportamentos destrutivos que afetam toda a sociedade. Imagina que uma pessoa, quando chega num ponto crítico do seu conflito interno, começa a sofrer psicologicamente. Esse sofrimento pode ter um impacto coletivo, piorando problemas sociais maiores. A pergunta é: como a gente enfrenta a sombra coletiva? O primeiro passo é encarar a nossa própria sombra pessoal. Isso exige que a gente se examine a fundo, seja honesto nas nossas relações,
observe nossas reações emocionais e analise nossos sonhos. Esse processo nos protege de virarmos vítimas da nossa própria escuridão, sem nem perceber. Ao reconhecer as coisas que a gente projeta nos outros sem querer, podemos descobrir e cultivar as qualidades boas que temos dentro da gente, melhorando não só a nossa vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Encarar a sombra coletiva nos permite evitar sua influência negativa, assumindo a responsabilidade por questões que foram ignoradas e pela falta de ação. Seja a sombra pessoal ou coletiva, enfrentar nossa escuridão com coragem não só alivia o peso dos outros, mas também nos permite corrigir erros do passado, evitando que os mesmos padrões destrutivos se repitam na história. Pense que cada passo que você deu para chegar até aqui é como uma viagem para o desconhecido, uma exploração corajosa das profundezas da sua mente. Cada palavra, cada conceito que discutimos juntos neste vídeo foi um convite para desvendar o que há de mais escondido e intrigante dentro de nós. E aí, chegamos ao fim dessa jornada. Muito obrigado por ter embarcado comigo nessa exploração da sombra. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor essa parte tão importante da nossa mente e como ela influencia a nossa vida. Se você curtiu o conteúdo e quer continuar aprendendo sobre psicologia e autoconhecimento, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência, deixa um comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa juntos. Até a próxima!